Sejam todos muito bem-vindos ao 9º Círculo Literário Virtual do portal Entre Textos. Nesta edição, trataremos de O Palácio das Lágrimas, de Clodoaldo Freitas. É esta obra, publicada originalmente sobre a forma de folhetim em 1910, na imprensa de São Luís do Maranhão. A edição em circulação atualmente é resultado dos esforços da historiadora Terezinha Queiroz, professora da Universidade Federal do Piauí e membro da Academia Piauiense de Letras. A ela devemos os esforços no sentido de possibilitar que a obra literária, parte da obra literária de Clodoaldo Freitas, esteja atualmente em circulação. Clodoaldo, que está entre os nomes que fundaram a Academia Piauiense de Letras em 1917, pai de Lucídio Freitas, um de seus ideólogos. Clodoaldo tem uma obra diversa, que passeia, inclusive, que vai da história à literatura, e uma obra que precisa ser ainda descoberta pelos piauienses. Uma parte dela, inclusive, inédita. E para passear, para orientar as reflexões sobre a obra, nós convidamos a professora e crítica literária Socorro Rios Magalhães. Num primeiro momento, fará um passeio pela obra por meio de um artigo que produziu e que está publicado originalmente na revista eletrônica Desenredos, a edição de número 31, que circulou em 2019. Boa tarde, professora. Fique à vontade, professora. Então, boa tarde. Fico muito honrada com a presença dos colegas, de todos que estão aqui, para acompanhar esse ciclo de hoje. História e ficção em O Palácio das Lágrimas, de Clodoaldo Freitas, por Maria do Socorro Rios Magalhães. Resumo: o objetivo do presente estudo é destacar em O Palácio das Lágrimas, narrativa de Clodoaldo Freitas, características que a vinculam ao gênero folhetim, ao tempo em que se analisam seus elementos estruturais, dando ênfase ao espaço e aos personagens. A leitura do texto aponta que o personagem central da narrativa é o próprio Palácio das Lágrimas, que não constitui o único cenário das ações narradas, mas se transforma em símbolo dos costumes da época retratada, meados do século XIX, período em que vigorava ainda a escravidão no Brasil, cujas mazelas fornecem a matéria principal explorada pelo autor, um reconhecido entusiasta da causa abolicionista e republicana. Palavras-chave: história e ficção, folhetim, O Palácio das Lágrimas, Clodoaldo Freitas. Considerações iniciais. Clodoaldo Freitas, 1855 a 1924, é um dos intelectuais piauienses mais fecundos e autor de uma obra bastante diversificada, no que tange aos temas abordados e aos gêneros textuais que cultivou, deixando, tanto em prosa como em verso, uma volumosa produção escrita que abrange desde o direito até a filosofia, a historiografia e a crítica literária, passando pela poesia e prosa de ficção.
jornalista militante. Grande parte de sua obra foi publicada primeiramente em periódicos de Teresina e de outros lugares por onde passou na sua agitada vida pública, como as cidades de São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Alguns desses escritos foram posteriormente editados em livros pelo próprio autor, mas muitos permanecem até hoje nos rodapés dos jornais do século passado. Agora sim. Certo, agora aqui nas imagens eu posso apertar aqui, né? Pronto. Bom, então, alguns desses escritos foram posteriormente editados em livros pelo próprio autor, mas muitos permanecem ainda hoje nos rodapés de jornais do século passado. Como exemplo de resgate dos inéditos e esparsos de Clodoaldo, o primeiro passo foi dado pela historiadora Terezinha Queiroz, através de sua tese de doutorado, intitulada Os Literatos e a República, Higino Cunha, Clodoaldo Freitas e as Tiranias do Tempo, defendida na Universidade de São Paulo, USP, no ano de 1992, publicada em forma de livro com o mesmo título, em várias edições, sendo a última do ano de 2011. Continuando seu esforço de recuperar parte da vasta produção do escritor, a referida pesquisadora tomou a iniciativa de transportar para o formato de livro os romances folhetins de Clodoaldo Freitas, publicados em periódicos teresinenses e maranhenses. A tarefa realizada com a colaboração de alunos da graduação e da pós-graduação de História da Universidade Federal do Piauí, no período de 2008 a 2009, resultou no seguinte conjunto de obras: Memórias de um Velho, 2008, O Beckman, 2009, Um Segredo de Família e Outros Contos, 2009, Coisas da Vida, 2009, Os Bandoleiros, 2009, Por um Sorriso, 2009, O Palácio das Lágrimas, 2010, e Os Burgos e Outros Contos, 2010. Para Clodoaldo, o folhetim constituiu a melhor forma de veicular sua prosa de ficção, como ocorreu com a maioria dos autores provincianos que se apropriaram dos rodapés dos jornais, mantendo ali suas narrativas fragmentadas para conquistar uma nova faixa de público, formado, sobretudo, por mulheres, muito mais afeitas a acompanhar as peripécias românticas e sentimentais típicas do gênero. Desde o seu aparecimento em Paris, no século XIX, o folhetim passou a ser visto como uma literatura inferior, destinada às classes populares, diferente da literatura culta, que não se submete às regras do mercado e do consumo. A associação do folhetim à cultura de massa é explicada da seguinte forma por Meyer. Os grandes gêneros populares do século XIX engendraram todo um campo semântico intercambiável e de carga altamente pejorativa. Melodrama, melodramático, folhetim, folhetinesco, conotando previsíveis e redundantes narrativas, sentimentalismo, pieguice, lágrimas, emoções baratas, suspense e reviravoltas, linguagem retórica e chapadas, personagens e situações estereotipadas, etc. Meia, 1996, página 157. Brito Broca, ao comentar a introdução do folhetim no Brasil, explica como a novidade passou a preencher uma lacuna no cotidiano dos leitores do período. Não havia, então, jornal que não publicasse um romance no rodapé. Era imprescindível para a leitura do público. Nessa época, em que ainda não se explorava o sensacionalismo da reportagem policial, o romance folhetim oferecia ao leitor a emoção cotidiana que ele hoje procura nos crimes
e assassinatos. Broca, 1991, página 58. A obra em folhetim, de autoria de Clodoaldo Freitas, de modo geral, não foge às características do gênero, no que diz respeito ao predomínio do sentimentalismo amoroso, mortes, assassinatos, traições, enredos que se desdobram em muitos episódios, com ações que se repetem ou que dão reviravoltas, às vezes de maneira pouco verossímil. Contudo, entre esses folhetins, há aqueles em que a narrativa assume uma postura de crítica aos costumes e de denúncia social, que a elevam à condição de literatura no sentido estrito do termo, apresentando uma visão de mundo com a qual o leitor se identifica, possibilitando o reconhecimento do seu próprio mundo naquele representado pela obra. Desse modo, Clodoaldo Freitas faz jus ao título de autor da literatura piauiense, e os seus romances folhetins merecem ser objeto da crítica literária voltada a essa literatura, seja trazendo-os dos jornais para outros suportes, seja avaliando a contribuição desses textos para a história da literatura do Piauí e do Brasil. A origem do Palácio das Lágrimas, história e ficção. Para fins de estudo no presente artigo, escolheu-se o Palácio das Lágrimas, folhetim publicado em 8 capítulos no jornal Diário do Maranhão, no período de 21 a 30 de junho de 1910. A primeira edição em livro foi patrocinada pela Academia Maranhense de Letras, em convênio com a Universidade Estadual do Maranhão, segundo informação de Jomar Moraes, no prefácio da segunda edição, organizada por Terezinha Queiroz, 2010, e que servirá de referência neste trabalho. Trata-se de uma narrativa pouco extensa, apenas 89 páginas, dividida em 3 partes, em que a ação faz um movimento de ir e vir da cidade para o campo e, finalmente, de retorno à casa, onde ocorre o desfecho. Desde o início, o Palácio das Lágrimas estabelece uma relação com a história, evidenciada a partir do título, que remete a uma determinada edificação situada no centro histórico da cidade de São Luís do Maranhão, conhecida como Palácio das Lágrimas. Nesse local funcionou a Faculdade de Farmácia e de Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. Ultimamente, encontra-se em obras visando a sua restauração e integração ao patrimônio histórico e cultural da cidade, conforme notícias da imprensa, abril 2016. Assim, através da menção ao antigo palacete situado em frente à Igreja São João, misturam-se ao tecido ficcional elementos históricos e folclóricos, que envolvem o outrora suntuoso casarão, residência do lendário Jerônimo de Pádua, personagem principal da narrativa. O narrador de O Palácio das Lágrimas dirige-se ao leitor maranhense de 1910, data da enunciação do discurso narrativo, período em que a abolição da escravatura e a proclamação da República ainda eram acontecimentos recentes na história do país. O tempo representado, porém, é o longínquo ano de 1848, quando se faziam grandes fortunas com a lavoura do algodão, tocada pela mão de obra escrava, sob a ameaça do chicote do feitor. A enunciação pressupõe um leitor conhecedor do espaço narrativo evocado pelo narrador e pela insistente repetição de referentes como este e aqui, conforme acentua o parágrafo inicial da obra.
Este velho casarão de 2 andares tem uma história sombria. Estas altas paredes, enegrecidas pelo caruncho do tempo, abafaram gemidos de muitas dores, lágrimas de muitas desgraças, gritos estortegantes de muitas agonias. Aqui desenrolaram-se tragédias lancinantes. O crime aqui imperou soberano, na imponência do seu truculento cinismo. Aqui nunca entrou a justiça, não vicejou o amor, não fulgurou a piedade na sua blandícia divina. Neste desmoronado palácio das lágrimas, habitou a escravidão e a desonra, sobre a vergasta do nepotismo. Freitas, 2010, página 11. A origem folhetinesca de O Palácio das Lágrimas se faz notar logo a partir da abertura, que apresenta características predominantes do gênero, as quais, de acordo com Muniz Sodré, dão ênfase à imaginação, abordando fatos de caráter lendário, épico, fantástico e sentimental, além de curiosidades de época. Sodré, 1988, página 74. Permeiam ainda a narrativa fatos históricos relacionados ao regime escravocrata que se desdobram no tráfico de africanos para o trabalho servil, bem como no duro tratamento dado às mulheres e homens escravizados, transformados em objeto sexual ou em animais de carga, recebendo castigos físicos cruéis, de forma injusta e arbitrária, para satisfazer os desejos de mentes doentias que se compraziam em assistir ao sofrimento humano. O outro espaço que serve de cenário à narrativa, denominado Tamancão, situa-se fora do perímetro urbano. Trata-se de sítio destinado à lavoura, habitado por escravos que trabalhavam no cultivo do algodão, matéria-prima de exportação que enriquecia os grandes comerciantes do Maranhão, como Jerônimo de Pádua, personagem do folhetim. O local é também o cenário de outra narrativa de Clodoaldo Freitas, publicada no ano anterior, isto é, em 1909, sob o título de Por um Sorriso, no Diário do Maranhão, mesmo jornal que veiculou o Palácio das Lágrimas. Neste último folhetim, o autor oferece indicações mais precisas sobre o lugar. A grande casa assobradada do Tamancão, situada em um dos pontos mais aprazíveis, domina o Bacanga e o bairro de São José do Desterro. Em frente, um pequeno terraço. Mais adiante, costeando a praia em direção ao Anjo da Guarda, havia também, meio arruinada, uma imensa represa de pedra e cal. O Tamancão foi uma grande feitoria abandonada desde a extinção da escravatura. Freitas, 1909, página 9. Em Por um Sorriso, a enunciação e enunciado apontam para a mesma época, ou seja, o ano de 1909. Nesse período, o Tamancão, conforme se observa pela citação, já se encontrava em ruínas, mas ainda exibia vestígios do antigo Fausto dos 800, quando a mão de obra escrava assegurava uma vida de abastança e luxo aos donos de terras. A exemplo do casarão denominado Palácio das Lágrimas, o sítio Tamancão também possui existência real na capital maranhense. Trata-se de um lugar histórico, um ponto turístico, próximo ao cais do Porto, que atualmente pertence ao Estado, que ali instalou o Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia do Maranhão, onde funciona também o Estaleiro Escola de São Luís, que transmite às novas gerações a arte de construir embarcações de madeira como as que se usavam no passado.
V. Estaleiro Escola completa 10 anos, 2016. Acerca da trama narrativa, vislumbram-se duas passagens que evocam, ainda que indiretamente, cenas de outras obras da literatura brasileira. A primeira é o suicídio de Sabina, uma das amásias de Jerônimo de Pádua. Grávida, Sabina é levada com outras escravas para trabalhar no tamancão, feitoria do amo. Ao se ver rejeitada e desprezada pelo antigo amor, a negra, em desespero, dirige-lhe injúrias e desacatos e se atira ao mar, fazendo lembrar Moema, personagem de Durão, em Caramuru, que também se afoga no oceano ao ser abandonada pelo amante. Da estrofe 62, do canto sexto do seu famoso poema, o Arcade canta assim a morte da amante desprezada. Perde o lume dos olhos, palma e treme, pálida a cor, o aspecto moribundo, com a mão já sem vigor, soltando o leme, entre salsas e espumas desce ao fundo, mas na onda do mar, que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo. Ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Durão, Apud Jobim, 1987, página 101. De maneira mais sucinta e num estilo prosaico, despido de artifícios, distante do estilo épico do Arcade Mineiro, a cena da morte de Sabina é narrada com as seguintes palavras. Sabina ergueu-se rapidamente e atirou-se ao mar. A maré começava a vazar. Soprava um vento leste rijo. O escalé, que ia à vela, passou e quando, feita a manobra, chegou ao lugar do naufrágio, ainda viram, ao longe, a cabeça da infeliz, lutando com a correnteza e as ondas. Quando o escalé aproximou-se, a Sabina deu um grito e desapareceu. Freitas Opsite, página 31. Da mesma forma, ao se reportar mais uma vez a relação entre os senhores e os escravos, a novela de Clodoaldo remete o leitor a uma outra página da literatura brasileira que retrata o horror das punições infligidas aos cativos. Lenita, protagonista de Júlio Ribeiro em A Carne, romance de 1888, constitui seguramente o modelo seguido pelo autor piauiense para a construção do perfil psicológico de Dona Anicota, vilã de O Palácio das Lágrimas. Ambas demonstram um prazer doentio, um frêmito de gozo e a satisfação de desejos inconfessáveis ante a expectativa de assistir a uma sessão de suplício imposta aos escravos pelos donos. Transcrevem-se, a seguir, passagem das duas narrativas que corroboram a ideia de semelhança entre os personagens. Sentia uma curiosidade mordente de ver a aplicação do bacalhau, de conhecer de vista esse suplício legendário, aviltante, atrozmente ridículo. Folgava imenso com a ocasião mórbida na ideia das contrações de dor, dos gritos lastimados do negro misérrimo. Ribeiro, sem data, página 129. Dona Anicota, esposa do capitão do navio, manifestou um dia, entre risadas tímidas, o desejo de ver surrar um escravo no banco. Deve ser horrível e sublime, ponderou ela. Freitas, Opsite, página 49. Clodoaldo Freitas, admirador das teses naturalistas, seguramente conhecedor do romance de Júlio Ribeiro, com quem partilhava a devoção pela obra de Émile Zola,
chegando o autor piauiense à emulação de um romance do famoso escritor francês denominado A Besta Humana, ao publicar um conto com o mesmo título em folhetim de 1908, na cidade de São Luís. Posteriormente, esse texto foi reunido a um conjunto de narrativas publicados sob a denominação de Um Segredo de Família e Outros Contos, Freitas, 2009. No mencionado conto, o autor, assim como Zola, fala de taras e desejos macabros relacionados à sexualidade, revelando os aspectos mais sombrios da natureza humana. Em sua dissertação de mestrado, Camila Oliveira analisa o folhetim de Clodoaldo, destacando sua vinculação ao naturalismo, ao incorporar as teses cientificistas em voga no final do século XIX. Na literatura pautada nas teses naturalistas, o ser humano é representado e analisado a partir de seus comportamentos patológicos, de seus desejos e taras sexuais. E são estes comportamentos desagradáveis e sórdidos que Clodoaldo insere no conto A Besta Humana, explicados a partir das características fisiológicas dos sujeitos revelados por meio da sua constituição física. Oliveira, 2019, página 92. O Palácio das Lágrimas, embora não proponha a comprovação de teses científicas, é uma narrativa de estilo realista, que faz constante alusão a relacionamentos sexuais de Jerônimo com suas escravas, bem como ao adultério em que este se envolve com Dona Anicota. Há, inclusive, em algumas passagens, o uso de palavras de baixo calão, como, por exemplo, o irmão menor, o Juventino, com salto tigrino, apossou-se do facão de Manuel Feitosa e disse: puta sem vergonha, não nos entregamos. Freitas, 1910, página 86. A crítica social não se restringe, contudo, apenas ao sistema escravagista. O português Jerônimo de Pádua, rico fazendeiro e comerciante, lançava mão de estratagemas escusos para obter informações privilegiadas sobre o preço do algodão. Fazia negócios milionários, comprando ou vendendo sua produção na Praça de São Luís, conforme as notícias de alta ou de baixa do produto. Os capitães dos navios, em conluio com o comerciante, emitiam, através das bandeiras hasteadas, os sinais que Jerônimo avistava do alto mirante que mandara construir no seu casarão, ganhando nessas operações lícitas no comércio centenas de contos. Freitas, Opsite, página 13. A denúncia à classe mais alta da sociedade maranhense se estende também à classe da pequena burguesia, que começava a se estabelecer, formada pelo funcionalismo público, sobretudo por representantes do poder judiciário, retratados como indivíduos venais, sempre dispostos a ceder ao poder econômico, revelando a face corrupta e gananciosa da incipiente justiça brasileira. Utilizando um discurso irônico, o autor coloca nos lábios do seu personagem a denúncia contra os homens encarregados de promover a justiça no Maranhão daquela época. Um dinheirão, meus amigos, me custa a justiça dessa terra, mas a justiça é sua. Cheio de si, Jerônimo mencionava quantias por quanto havia comprado em diferentes feitos os votos e as sentenças de juízes. Embora seja ele próprio um corrupto comprador de sentenças judiciais, Jerônimo de Pádua se comporta como se fosse vítima da corrupção, proferindo um discurso moralista contra seus parceiros no crime.
Clodoaldo Freitas revela, nesse particular, a sua verve ferina em relação à hipocrisia das elites burguesas, tão bem representadas na obra por homens de negócios, como Jerônimo, e por agentes públicos de alto escalão, como juízes e desembargadores. A ironia do autor se mostra implacável na maneira como narra o fechamento de um acordo entre o comerciante e o desembargador encarregado de julgar uma ação de seu interesse. Não falta nem mesmo uma frase em latim para retocar de maneira irrepreensível a figura ridícula e arrogante do representante da lei. Quer levar logo? Quod abundat nocet, ponte. E o Jerônimo de Pádua foi tirando da boca maços de cédulas de 100 mil réis que ia depositando sobre a mesa. O desembargador contava-as e ia fazendo montes de contos de réis. Embrulhou os 10 contos em meia folha de papel e saiu, lépido e feliz, do escritório de Jerônimo. Freitas, Opsite, página 18. Jerônimo, não obstante a ausência de qualidades morais que possam elevá-lo à condição de herói, é o que desempenha o papel de personagem principal, uma vez que a ação narrada segue seus passos, e, além disso, é ele o senhor do Palácio das Lágrimas, o casarão que dá título à obra, a qual se propõe contar o porquê do nome dado àquela construção. Como se não bastasse, Jerônimo constitui o único personagem a apresentar um caráter mais complexo, aproximando-se do tipo denominado por Foster de personagem esférica, como comenta Rosenfeld em A Personagem de Ficção. As personagens esféricas não são claramente definidas por Foster, mas concluímos que as suas características se reduzam essencialmente ao fato de terem 3 e não 2 dimensões, de serem, portanto, organizadas com maior complexidade e, em consequência, capazes de nos surpreender. Rosenfeld, 1976, página 63. Fora o protagonista, todos os personagens... vou tirar aqui. Fora o protagonista, todos os personagens da trama podem ser classificados como tipos ou caricaturas, ou ainda como personagens planos, conforme reconhece Rosenfeld, pois estes são construídos em torno de uma única ideia ou qualidade. Significa dizer que todos os personagens, exceto Jerônimo, comportam-se de maneira previsível, expressando sempre o mesmo caráter, sem alterá-lo diante das circunstâncias. Jerônimo demonstra um temperamento contraditório, no mesmo instante vai da crueldade à ternura e do ódio à compaixão. Apesar de amar Clemência e planejar se casar com ela, em seus momentos de cólera, humilha e a maltrata com palavras duras e até mesmo lhe dá pancadas. Com relação aos escravos, também oscila no tratamento. Ora lhes impõe castigos terríveis, ora lhes fala com brandura, fazendo concessões e prometendo recompensas. A esse respeito, é exemplar o episódio da morte de Sabina, a escrava que o afronta com palavras desrespeitosas e, em seguida, atira-se ao mar. Ao assistir ao trágico destino daquela que acabara de ofendê-lo, imediatamente Jerônimo transforma sua ira em profunda piedade, dizendo com pesar: pobre rapariga, a dor. Freitas, 1910, página 31. Os demais personagens não apresentam complexidades psicológicas, não demonstram sentimentos ambíguos e contrários, como ocorre com Jerônimo. Pelo contrário, agem com toda a previsibilidade dos papéis que lhes são atribuídos pelo narrador. Assim, Rota é a vilã, que por inveja e ambição
trai a confiança do amigo, planeja sua execução e apropriar-se de sua fortuna. É movida sempre pela cobiça, e mesmo sofrendo reveses da sorte, jamais... Só um instante, perdi aqui. Jamais demonstra fragilidade ou arrependimento. Bernardo, marido da vilã, desempenha o papel de homem submisso, que sempre aceita aquilo que a mulher determina. Os sobrinhos de Jerônimo representam o tipo de caráter fraco, ingratos, interesseiros. São dois, mas é como se fossem um só, porque não há nenhuma distinção entre eles. Clemência e a filha são criaturas doces e ingênuas que se deixam enganar facilmente. Da mesma forma, os rapazes, filhos de Clemência e Jerônimo, também são absolutamente iguais no caráter. Agem com altivez e coragem, mostrando nobreza de coração e boa educação que receberam. Outros personagens, como os escravos, Joaquina e Bartolomeu, não obstante sua importância no desfecho da narrativa, que se encerra com a maldição da casa de Jerônimo, transformada no Palácio das Lágrimas, esses não apresentam nenhuma complexidade psicológica, ocupando um lugar secundário no enredo do folhetim, visto que não participam da ação principal, em que os papéis de destaque são de Jerônimo, de Pádua, rico senhor de escravos, e Dona Anicota, mulher ambiciosa e sem nenhum escrúpulo. Ambos portugueses atraídos ao Brasil pela ânsia do enriquecimento fácil, seja pela exploração do trabalho escravo, ou pela transgressão das leis, pela corrupção da justiça e, finalmente, por assassinatos e apropriação indevida da propriedade alheia. A ação narrada chega ao clímax com a morte de Jerônimo, assassinado por um escravo contratado por Dona Nicota, que, aproveitando o fato de o português não ter casado com Clemência e reconhecido os filhos perante a lei, manipula os sobrinhos do morto e seus únicos herdeiros legais para rebaixar a filha e os filhos de Jerônimo à condição de escravo, submetendo-os às maiores humilhações, inclusive aos açoites no banco, uma variante do tronco como lugar de tortura. A justiça da terra não alcança a vilã e seus aliados. No caso do assassinato do rico português, apenas o executor, por ser um mísero escravo, foi julgado e condenado. O José Carneiro, atordoado pela indignação geral de seu crime, confessou tudo, depois de ter negado tudo. Ninguém lhe deu crédito, era natural que procurasse inocentar-se, acusando os seus senhores. Foi condenado e enforcado. O desfecho trata rapidamente do misterioso desaparecimento da família de Jerônimo de Pádua, do Tamancão, privados dos seus bens e da sua liberdade. A essas infelizes criaturas só restava a morte, como cogita o narrador. Teriam fugido, teriam atirado-se ao mar, é o mais plausível. Freitas, Opsite, página 87.
Frustrada na sua vingança, a vilã resolve abandonar o Brasil, vendendo o casarão da cidade e a propriedade rural. A partir daí é que surge a lenda da maldição da casa de Jerônimo de Pádua, pois todos os seus donos posteriores tiveram mortes trágicas, sendo que o herdeiro de um deles, jovem estudante de direito, ao se hospedar no casarão, enlouqueceu repentinamente e passou a viver ali o resto da sua vida, sozinho, vagando mudo pelas salas e, às vezes, cantando antigas canções lusitanas. Ao final, o narrador revela a inocência de Joaquina, cujas lágrimas ficaram para sempre nas escadas do casarão, e também aponta o culpado do crime imputado à infeliz escrava, Bartolomeu, o filho bastardo de Jerônimo, rejeitado pela amada, colocou nos seus pertences o arsênico que ele usara para envenenar os filhos de Dona Nicota. Nenhum dos personagens tem um destino feliz. A nenhum é concedido o direito de usufruir o conforto e a beleza do imponente casarão. Ao que parece, o próprio Palacete também paga, também sofre uma punição pelos crimes ocorridos sob seu teto. O velho sobrado é do Estado hoje. É uma carcaça de pedra preta. As paredes carcomidas pelo tempo, umas ruínas, outras encadeiradas, mostram o triste esqueleto do formoso sobrado de Jerônimo de Pádua. Só os morcegos e os duendes da lenda o habitam agora. Todo ele é desolação. Aquelas pedras parecem chorar. As recordações que essas ruínas guardam lacrimejam na memória popular. Freitas, Oxídio, página 89. Considerações finais. Antes de colocar um ponto final no seu folhetim, Clodoaldo retorna ao último parágrafo, ao tempo da enunciação, e assume a narração em primeira pessoa, procurando fazer o leitor acreditar na veracidade dos acontecimentos narrados. Dona Nicota, seu marido e as irmãs mais tarde, isso aqui eu já tinha lido, né? Os 2 cunhados ficaram residindo em Lisboa. Seus filhos e netos podem ainda existir, poderão eles, através de nomes supostos, conhecer seus miseráveis progenitores? Se puderem, a culpa não é minha. Um evocador do passado, com bastante piedade, para derramar algumas lágrimas por esses infelizes desconhecidos e já eternamente esquecidos. Ide, bide. No encerramento da história, o autor lança mão de uma estratégia narrativa muito presente na prosa ficcional dos maiores romancistas brasileiros do século XIX, como José de Alencar e Machado de Assis, que, na medida em que buscavam dar ares de verdade àquilo que narravam, tentavam transmitir algum ensinamento ou uma lição aos leitores. Ao narrar a origem do nome do velho casarão de São Luís, o autor assume uma missão pedagógica junto ao público, através de suas páginas vingadoras, ensinando que todo mal, por mais forte que seja, não resiste à força do tempo. No final, gente, aqui tem as referências. Vocês podem ver aí. Eu espero que as interrupções não tenham atrapalhado a compreensão aí do texto. De forma alguma, professora. Nós acompanhamos aqui, todos nós, né, movidos aqui pelo entusiasmo da profundidade do ensaio, o seu mergulho aí em O Palácio das Lágrimas. Muito obrigado. Nós passaremos agora a um segundo momento do círculo, é um momento para a realização das leituras de encantamento. Essas leituras serão realizadas pelo professor Washington Ramos e também por nossa pessoa. Cada um de nós terá aí cerca de 8 minutos, 5, 8 minutos, e em seguida nós franqueamos a palavra para aqueles que tenham interesse em se manifestar. E eu pediria, professora, que a senhora, em seguida, fechasse as anotações, as observações, com a sua leitura de encantamento. A passagem, a senhora selecionou naturalmente
uma passagem significativa, ou mais de uma passagem, e eu pediria que nós retomássemos depois a fala da senhora para que a senhora pudesse fazer, então, a sua leitura de encantamento. Eu vou iniciar, portanto, professor, as minhas anotações e, em seguida, encaminho a palavra ao senhor para que o senhor possa fazer as suas observações. Eu vou, então... Você está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Pode iniciar, professor? Estou ouvindo bem. Sim, por gentileza. Estou ouvindo bem. O senhor poderia iniciar? Posso iniciar, sim. Muito bem, então fica à vontade. Eu quero, inicialmente, parabenizar a professora Socorro Rios pelo seu pronunciamento, pela sua análise desse romance do Clodoaldo Freitas. Aceite meus parabéns, professora. Gostei Obrigada. muito mesmo. Gostei muito, aprendi coisas. Eu li o romance todo, mas a senhora colocou umas questões aí que eu não tinha percebido. Eu gostei muito disso, inclusive sobre as personagens esféricas e planas que eu não tinha observado. Eu não tinha observado que o Jerônimo é uma personagem esférica muito bem construída. Achei legal, gostei muito de ter aprendido isso com a senhora nessa sua análise. Muito bem, muito Obrigada pela obrigado. sua leitura. E eu quero fazer um comentário que eu acho que é uma coisa que o autor conseguiu colocar para nós, leitores. Talvez ele não tenha tido nem a intenção explícita de colocar isso, mas eu acho que isso aparece de tal maneira na obra que não tem como a gente não perceber, que é o seguinte: como que hoje a gente fica assim sem entender muito bem como é que os escravos eram tão degradados, tão humilhados, como é que a escravidão era uma coisa tão naturalmente cruel, uma coisa tão natural como o ar, como o tempo, como a árvore, como, quer dizer, escravizar, degradar, bater, xingar, humilhar no sentido mais vil possível. A gente vê isso. Quer dizer, hoje para nós é difícil entender esse tipo de coisa. Como é que se humilhava tanto, que se batia tanto, que se era tão cruel com seres humanos? Quer dizer, o escravo não era uma pessoa, não era um cidadão, não era um ser humano, era mais rebaixado do que um animal. Quer dizer, isso fica claro e fica mais claro ainda na crueldade da dona Nicota, que pede para ver um escravo apanhando. Poxa vida, faz muito tempo que eu li a carne lá do Júlio Ribeiro, que a professora colocou aí muito bem, fez uma comparação muito boa, muito legal essa comparação, mas eu acho que lá a Lenita, lá no romance A Carne do Júlio Ribeiro, ela não pede para ver o escravo sendo supliciado. Se não me engano, acho que é por acaso que ela vê o escravo sendo humilhado daquele jeito. Então, por acaso ela vê aquilo. Mas no romance do Clodoaldo Freitas, é uma coisa assim premeditada. A dona Anicota premedita a coisa, ela quer ver aquele sofrimento, ela tem prazer em ver aquilo, né? E agora outra coisa que eu quero comentar também é o seguinte, que eu gosto sempre, quando eu leio um romance, de relacionar com alguma coisa que tenha acontecido no momento. E eu tomei conhecimento de que não faz muito tempo, lá em São Luís do Maranhão, um cara lá pegou um morador de rua, amarrou na traseira do carro dele e saiu arrastando pelas ruas de São Luís. Pelo amor de Deus, quer dizer, é, é, digamos assim, fazendo essa comparação, mas guardando as devidas diferenças e proporções, os moradores de rua hoje, de certa forma, eles correspondem aos escravos do século XIX aqui no Brasil, né? A gente sabe que essa coisa de morador de rua é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil parece que eles correspondem, né, ao que os escravos foram
no século passado. E ainda há um resquício disso, pegando outro fato, que foi o assassinato daquele rapaz negro lá num supermercado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, antes de ontem, eu fui ontem. Quer dizer, mataram friamente. Então ainda existe, quer dizer, essa coisa de se matar uma pessoa negra, parece que é um resquício da escravidão, né, que o Clodoaldo Freitas tão bem coloca nesse romance, né? E só para finalizar, eu quero deixar claro que é um romance, esse romance O Palácio das Lágrimas, é um romance que eu acredito que deve ser adotado em sala de aula, né? Ele deve ser adotado em sala de aula de ensino médio e também em nossos cursos de letras, em nossos cursos de letras, tanto na UESP como na Universidade Federal, né? São são as impressões que me ficaram desse grande romance do Clodoaldo Freitas. Obrigado. Obrigado, professor Washington. Eu passo, então, a destacar que elementos chamaram mais a minha atenção nessa narrativa. Antes de mais nada, eu queria, antes de falar das virtudes, e tocar num ponto que pode, num primeiro momento, ensejar por parte de alguns alguma resistência ou alguma conclusão acerca dessa obra, no sentido de diminuir o valor. Nós temos um texto que traz, inclusive conversávamos sobre isso, eu e o professor Washington hoje, um texto que traz diálogos com um português e um nível de linguagem elevado. Então, poderia ensejar, em determinados momentos, alguns questionamentos sobre a verossimilhança da narrativa. Inclusive, em alguns diálogos, eu andei pontuando alguns deles, mas não nos interessa aqui verificar quais os são. Nós deixamos essa tarefa para quem vai ler depois, com os olhos de encontrar as grandes virtudes deste livro e também fazer as suas anotações acerca deles. Eu achei também que, num primeiro momento, o foco inicial da narrativa parece ser a justiça em São Luís do Maranhão. E isso acaba sendo, de alguma forma, esquecido ao longo do texto, né? Mas tem um propósito muito claro, eu quero aqui ressaltar, né? Que é exatamente o de mostrar como se constitui a sua fortuna. Nós temos aqui uma narrativa dividida aqui, podemos observar que nos 4 capítulos, nós temos basicamente o texto constituído, num primeiro momento, criando aí uma série de expectativas que vão organizar as instâncias de enunciação desse dizer. Nós temos um texto que nos encaminha para uma reflexão sobre o lugar da família, e o lugar da família de um senhor de escravos que constitui, que tem filhos, que vive amancebado, vamos usar aqui o termo pejorativo, né? E que reluta até mesmo em reconhecer os frutos, né, do seu relacionamento formalmente, do seu relacionamento de fato, né? Porque ele tem um envolvimento com muitas escravas, né? Mas a Clemência é literalmente a sua consorte. E o não reconhecimento dessa união é, de fato, um dos elementos que vai, embora ele tivesse o interesse em fazê-lo, é o não reconhecimento dessa união que vai aí provocar a tragédia, que vai resultar aí na tragédia que modifica aí severamente os destinos, o seu destino e o destino dos seus, que passam à condição de escravos. Por não serem aí alforriados, os seus filhos passam à condição de escravo depois de sua morte. Mas não vou antecipar aqui, porque quem efetivamente não leu pode perder um pouco do encanto diante da antecipação de sequências. Mas eu vejo que, no primeiro momento, o texto nos prende muito a atenção. Esse primeiro momento em que nós temos um olhar sobre família, o sentido da família. O próprio narrador questiona isso, o vazio que pode ser a vida dele sem a família. O lugar dos negócios, nós temos um sujeito ambicioso que consegue construir o seu patrimônio
por meio... todos nós sabemos que, em geral, as fortunas se constituem pela especulação, né? Não há outro mecanismo. Eu sempre lembro de um texto do Olavo Bilac, uma conferência que ele ministrou, salvo engano, na Academia Brasileira de Letras. Ele promove a absolvição e o julgamento do dinheiro. E lá é um texto do Olavo Bilac, um texto muito bonito, por sinal. E lá nesse texto ele enfatiza que o caminho, que o dinheiro é sempre bem-vindo, né? Porque até para morrer se necessita de dinheiro, né? Ele sai, e que a vantagem dele é a possibilidade também de se fazer a beneficência, de ser benemérito, e aí ele sai apontando também as suas falhas, que eu não vou pontuar. Mas tem um aspecto que ele destaca aí, essencial, do dinheiro, que seria exatamente o modo de ganhar dinheiro em todos os tempos tem sido a especulação. Então, ele se vale de estratagemas aí, estratagemas questionáveis, que é de comprar a justiça. A primeira parte do livro, o primeiro capítulo, deixa muito claro como é que ele procede. A professora Socorro já enfatizou isso bastante. E nós temos aqui, particularmente no tocante a esse procedimento, um artifício dele, que era de receber um comunicado sobre a cotação do algodão. Ele tinha uma posição privilegiada de sua casa, e de lá ele recebia do mar um aviso. Quando o algodão estava em alta, ele recebia o aviso de um navio, e ele saía comprando no entorno, comprando em São Luís o algodão por um preço inferior para poder especular. Quando o algodão estava em baixa, ele igualmente saía recebia o comunicado pelo navio, e ele saía vendendo algodão a preço mais barato, para que ele não tivesse com esse algodão estocado e tivesse prejuízo. Então, além desses elementos, tem um outro fator, que é a sua ambição desmedida, que se configura aí no modo como trata os escravos. Mas o que é mais tocante nesse livro, sobretudo, é a descrição que ele faz de como, efetivamente, os escravos são tratados. Inclusive, sobretudo, do lugar da mulher nessa sociedade escravocrata. Até a puberdade, inclusive trabalhando nos teares, inclusive sendo alvo de abusos, e quando já fora ingressando na idade adulta, são encaminhadas, então, para o sítio, para que possam casar e, naturalmente, gerar prole que possa significar em mais ganho para o senhor de escravos. É um texto muito envolvente, nos prende do início ao fim. Eu queria só ler o parágrafo introdutório, selecionei aqui muitas passagens, aqui o meu texto está cheio de anotações, mas eu queria só ler o primeiro parágrafo, porque tem a ver com o Palácio das Lágrimas, antes de passar aqui a palavra para a professora Socorro, que é exatamente o primeiro período, quando ele enfatiza: este velho casarão de 2 andares tem uma história sombria. Essa sombriedade, aliás, ele prossegue: estas altas paredes, enegrecidas pelo caruncho do tempo, abafam gemidos de muitas dores, lágrimas de muitas desgraças, gritos estoteantes de muitas agonias. E essa imagem aqui, né, da parede encarunchada, de carunchos, consegue traduzir toda a atmosfera sombria que essa narrativa consegue projetar, construindo o perfil aí desse sujeito perverso, que é o Jerônimo. Eu passo a palavra, então, à professora Socorro. Bom, o que eu posso acrescentar, ao que eu já disse aí no texto, no artigo, vou comentar o que o professor Washington colocou a respeito dessa comparação entre as duas personagens, a Nicota e a Lenita, né, do Júlio Ribeiro, lá na Carne. Na verdade, o que elas têm em comum, né, é um certo sentimento, né, não só de
de maldade, de crueldade, né? Mas um certo sadismo mesmo, né? Elas são sádicas, porque elas têm prazer, né? Elas experimentam um gozo, um prazer de assistir ao sofrimento do outro. Então, na verdade, a Lenita, ela não pede, né? Como a Anicota, ela fez foi pedir ao dono da fazenda lá do Tamancão que colocasse um escravo no banco. O banco, para eles, também tem o mesmo sentido do tronco, né? Que ela queria ver um escravo apanhar no banco. E a Lenita, ela não pede, mas ela soube, né? Ela teve a notícia de que o escravo ia ser açoitado na madrugada, então ela levanta à noite, vai escondida, olhar, ver, né, pelas frestas o sacrifício, né, de um ser humano. E ela realmente tem prazer com aquilo ali. Então, isso é uma característica do estilo naturalista que o Clodoaldo vai pegar lá dos naturalistas, como o próprio Júlio Ribeiro, o Aloysio Azevedo, né? Mas é esse sentimento, né, sádico que as duas personagens têm em comum. E o Clodoaldo Freitas publicou esse folhetim no jornal em 1910, quer dizer, a abolição da escravatura era muito recente, né? Essas feridas ainda estavam muito abertas, mas havia ainda vamos dizer, embora hoje a gente fique indignado quando a gente vê alguém, né, demonstrar qualquer ideia de racismo, de inferioridade das pessoas pela cor da pele, naquele tempo essa indignação não era como hoje, né? Ainda havia um sentimento escravocrata, vamos dizer, de pessoas que ainda talvez sentissem saudade do regime escravocrata. Então, e o Clodoaldo foi sempre um ferrenho guerreiro assim, contra, né, a escravatura, contra o regime monárquico. Ele publicou muita coisa, mas em termos de ficção, né, que é um lado que eu acho que ainda é pouco estudado do Clodoaldo, o Clodoaldo ficcionista, e ele traz para a ficção essa postura anti-escravocrata dele, né, a favor da abolição e de crítica, né, ao regime escravocrata. Então, ele mostra aí essas pessoas que eram escravocratas, como o Jerônimo, que era dono de escravos, dona Nicota, ele retrata como pessoas sádicas, cruéis, pessoas sem nenhum caráter, né? O Jerônimo, ele era um corrupto, ele era um homem que tinha pouco brio, né? Inclusive, ele, como você colocou bem, que ele não reconhece os filhos de um casamento. Ele tinha um casamento com a Clemência, ela vivia com ele sob o mesmo teto, só não era oficializado, né? Mas ele era contraditório, como eu coloquei, um personagem complexo, esférico, porque ele gostava da Clemência, ele tinha a intenção de casar com ela e ir embora para Portugal, vender as coisas dele aqui, terminar os dias de vida dele lá em Portugal, na terra dele, com a família, mas ele era, vamos dizer assim, mais escravocrata do que a favor, né, da abolição, porque fazia parte dos negócios dele, toda a fortuna dele vinha daí, né? Então, o Clodoaldo mostra, né, embora nesse momento que ele publica o folhetim, a abolição já fosse uma realidade, mas ele mostra todo esse sentimento dele de crítica, de não aceitação desse regime econômico que vigorou no Brasil durante tanto tempo. Então, é um romance, eu não diria um romance, talvez uma novela, né, que ele não tem
tanto núcleo de personagens, de um fluxo de narrativa que a gente possa dizer que seja um romance, mas uma novela, né? Então, o Clodoaldo traz para a ficção essas ideias que ele já defendia na outra parte da sua produção escrita, né? O último comentário que eu vou fazer rapidamente é sobre a pena de morte, que aparece de uma maneira muito crua, né? Como o Clodoaldo descreve aquela cena em que a escrava Joaquina vai enforcada, né, em praça pública. E, segundo a lenda, essa menina era uma garota ainda, né? Mas eles consideraram como se ela fosse maior de idade para ser condenada à morte, né? E, segundo a lenda, quando ela desceu a escadaria do palácio, né, a caminho do patíbulo, diz que ela derramou as lágrimas nos degraus da escadaria que ficaram para sempre, né? Aquelas lágrimas que nunca secaram. E daí que seria a origem do nome Palácio das Lágrimas, né? Que nessa escadaria do palácio, do palacete, ainda hoje, né, estão lá as lágrimas dessa pessoa tão injustiçada, né, que foi condenada à morte, sendo inocente, e que pediu muito clemência, piedade, e ninguém atendeu. Ele disse que o poder moderador, como Clodoaldo coloca, que o poder moderador não comutou a pena de morte da Joaquina, e ela termina sendo, de fato, enforcada. No Brasil, a pena de morte por enforcamento foi muito aplicada aos escravos. Eram realmente as pessoas que de fato eram condenadas à morte no Brasil, eram eles, né, os escravos. A gente tem poucas notícias de pessoas que não fossem desse segmento que tenham sofrido esse tipo de pena. Então, eu até gostaria de ouvir mais alguém, se é possível. Sintam-se inteiramente à vontade para se manifestar. Eu gostaria de fazer outras observações aqui acerca do livro, mas, naturalmente, que depois de ouvir outras manifestações. Então, sintam-se inteiramente à vontade para participar, levar algum questionamento à professora Socorro. Fiquem à vontade. Não estamos ouvindo, professor Washington. Eu quero perguntar à professora Socorro aquela coisa sobre Bolsa de Valores. Se os sinais trocados entre o Jerônimo e o pessoal dos navios, né, sobre a cotação do algodão, que estava em alta ou em baixa, os sinais trocados, né, ali, comunicando se estava em alta ou em baixa o preço do algodão, isso aquilo ali a gente pode considerar uma espécie primitiva de bolsa de valores, né? Achei interessante aquela comunicação. Então eu pergunto à professora Socorro, será que aquilo ali a gente pode dizer que é uma espécie de bolsa de valores primitiva, acanhada? Eu acho que sim, é uma estratégia, né, de comercial, em que ele lançava a mão de uma informação privilegiada, porque como ele tinha um acordo com os capitães dos navios, né, que vinham da Europa, e eles usavam as bandeiras do navio, né? Então, o código deles era assim, uma determinada bandeira significava que o algodão estava em alta, e uma bandeira de outra cor significava que estava em baixa. Então, como ele, no seu casarão, ele tinha esse mirante, que ele usava um binóculo, né, para avistar os navios, então ali ele recebia essa informação privilegiada e, a partir dali, ele negociava o algodão da maneira que fosse mais
favorável para os negócios dele, né? Então, isso aí eu não sei se era uma bolsa de valores, já um embrião, né, do que a gente pode chamar de bolsa de valores, mas era, com certeza, uma prática, vamos dizer assim, corrupta, né, de uma forma de passar a perna dos outros comerciantes que não tinham essa informação. Ele faz isso mesmo para caracterizar o personagem, né, como um português que vem para o Brasil pobre e enriquece utilizando esse tipo de estratégia, né, de esperteza, de passar a perna nos outros, vai comprando os juízes e desembargadores, e assim ele vai ganhando todas as causas, né, que ele se mete, e ele vai ganhando com isso cada vez mais, fazendo a sua fortuna, né? Então, eu não sei. Você pode continuar, professora Socorro. Essa parte da narrativa, ela diz o seguinte: no seu grande sobrado da Rua da Estrela, Jerônimo de Pádua mandara construir um mirante muito alto, de onde dominava com óculos de alcance o Tamancão e o mar, muito adiante da Ponta da Areia. Por meio de sinais, com bandeiras, comunicava-se com o Tamancão e com os navios que se aproximavam do porto. Era a voz corrente que os navios, quando se aproximavam do porto, deitavam a âncora e conversavam com Jerônimo de Pádua por meio desses sinais de bandeira. Quando trazia notícia de alta de algodão, por exemplo, Jerônimo de Pádua saía pela Praia Grande e comprava todo o algodão armazenado. Se a notícia era de baixa, saía vendendo todo o seu algodão, ganhando nessas operações lícitas, eram lícitas, no comércio, centenas de contos. Assim, era imensa a sua fortuna e por ela dominava na Praça de São Luís, na política e nos tribunais. É um caráter, vamos dizer assim, de denúncia, né? Está bem evidente nesse texto do Clodoaldo. Talvez seja esse, pelo menos que eu conheço, do folhetim do Clodoaldo, em que ele faz uma denúncia social mais veemente, mais forte, né? E coloca toda a sua indignação contra a abolição, contra a escravidão, né? Contra a corrupção, contra a hipocrisia, né? da sociedade brasileira. Eu percebo em outros folhetins dele aquela luta dele contra a igreja, né? O anticlericalismo. Mas nesse não tem anticlericalismo, mas tem uma crítica social muito forte, né? Ele coloca assim de forma muito crua, né? Essa hipocrisia da sociedade brasileira, desses ricos que fizeram fortuna no Brasil, como é o caso dele, né? E ele conta aí que depois da morte dele, toda a colônia portuguesa em São Luís se veste de luto, né? E pede justiça, né, que o assassino do Jerônimo seja condenado. E, no final de contas, quem vai condenado é só o escravo, que foi o executor. Os mandantes, né, saem ilesos, ficam com toda a fortuna dele, não acontece nada. Ele sempre está mostrando essa parcialidade, né, da justiça, a impunidade, essa falta de humanidade, de justiça mesmo, justiça social, que
embora ele estivesse falando de 1848, que é o ano em que acontecem esses fatos que ele narra, na verdade ele está criticando aquela sociedade de 1910, que é o ano em que ele publica o folhetim, e que, se a gente atentar bem, ele continua criticando a sociedade de hoje, né? Embora a gente não tenha mais escravidão, não tenha mais esses institutos que a gente teve no passado, mas que a sociedade continua preconceituosa, continua cruel, né, com as pessoas menos favorecidas, e por isso eu acho que o Clodoaldo ainda é muito atual, né? A obra dele tem uma atualidade e a gente percebe nas suas entrelinhas ali, como ele está falando ainda para nós de hoje, né? Não é uma obra que fica no passado ou que está desatualizada, não. Ele ainda está falando para nós, leitores de hoje. Quem mais gostaria de se manifestar, por gentileza? Edilson, eu quero apenas cumprimentar você, Entre Textos, por esse ciclo, esse nono ciclo de literário virtual. E tenho acompanhado alguns, altíssimo nível. A professora Socorro contribuiu significativamente hoje com essa análise que ela faz da obra do Clodoaldo Freitas, e quero cumprimentá-la também, os que participaram, os que acompanharam, e pedir à professora Socorro, eu não sei se ela já publicou esse texto na revista da academia, se não, seria bom que a gente providenciasse a publicação, provavelmente no próximo número da nossa revista. Era isso, e agradecer a colaboração dela. Eu gostaria, portanto, de fazer aqui uma última observação, antes de nós encerrarmos o círculo, o olhar que essa obra projeta, não apenas sobre a mulher, mas sobre o Instituto do Casamento. Porque o personagem principal ele é tomado aqui, o seu grau de crueza, ele tem como força motriz o dinheiro. Isso é um fato evidente. Aliás, ele diz muito claramente na obra que o dinheiro serve para comprar as pessoas, né? Então, ele vence pela força da violência e pela força do dinheiro. Duas violências feitas de maneiras diferentes. Com os mais frágeis, a força física. Com os mais fortes, o dinheiro. E é vencido exatamente por uma fraqueza. Por uma fraqueza por quê? Porque ele se deixa seduzir pela Anicota. E quando ele, então, tomado de paixão pela Anicota, que é esposa do seu sócio, que se torna seu sócio, o capitão, que faz as viagens para ele, que os transporta, ele e a sua família, ele então, tomado pela paixão, ele não consegue enxergar que há uma trama sórdida por trás de tudo aquilo, exatamente motivado por aquilo que é o cerne, que é exatamente o cerne do objetivo principal de vida dele, que é acumular, que é exercer o seu poder pela força do dinheiro. Então, o texto acaba por fazer uma profunda reflexão sobre o lugar do casamento, né? Esse casamento que se constitui aí também como uma forma de legitimar essas relações de poder e legitimar o dinheiro como um instrumento de controle social e de construção de valores. Eu acho muito interessante aqui também a reflexão oportuna que ele faz aqui sobre o dinheiro, que nos remete a outras reflexões feitas por alguns romancistas, inclusive feitas já por José de Alencar. Então, nós agradecemos a ilustre presença da professora Socorro Rios Magalhães no 9º Círculo Literário Virtual de Entre Textos. Muito obrigado pela ilustre presença de todos. Eu também agradeço as honrosas presenças, né? Me senti estimulada pelo fato de vocês estarem aqui assistindo. Obrigada aí pela atenção.